da parte 2, aqui ó, para você ver. E essa semana, queridos, vai ser uma semana muito especial, que é uma semana no qual nós vamos apresentar ao Senhor as nossas causas. Então depois você pode, quem quiser, pegar e anotar aqui, né? Você não precisa preencher todas as áreas, mas existem algumas áreas que talvez para você seja mais importante, que você queira registrar. E é importante porque, se quiser começar, pode começar, tá? Já. Porque é bom, existem projetos de vidas, por exemplo, que nós anotamos e que com o passar do tempo, quando eu olho, eu vejo lá alguns registros e falo assim, glória a Deus, porque isso já aconteceu. Então é bom que você olha e você lembra daquilo que você está apresentando ao Senhor e você vê, consegue metrificar aquilo que Deus está fazendo, às vezes a gente não para observar. Então essa semana vai ser uma semana muito especial, nosso projeto de vida, parte 2, nós vamos estar aqui domingo, terça, quarta, sexta e vamos encerrar no outro domingo. E eu creio que Deus ele vai ter uma porção especial para derramar sobre a nossa vida. Eu já deixo esse convite para você. Vamos ler lá o texto, Êxodo capítulo 20, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e um monte fumegante. E o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Sente aí no seu lugar. Eu creio que muitos já até conhecem esse texto que nós lemos. E o nosso tema hoje da palavra é o poder da oração ativa. Amém? Repita aí no seu lugar, diga assim, o poder da oração ativa. E esse texto, queridos, ele mostra exatamente aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar nessa manhã. Preste atenção, o que nós vamos compartilhar aqui com você nessa manhã é fruto daquilo que Deus também tem ministrado no nosso coração. Porque com o passar dos anos nós fomos aprendendo a desenvolver uma oração ativa. E nesse texto que nós lemos ele mostra o momento no qual Deus convoca não somente Moisés, que era o porta-voz daquelas pessoas, era o homem de Deus daquela nação, mas ele convoca todas as pessoas para que elas se achegassem a ele e elas tivessem uma experiência sobrenatural com Deus, não se distraem. Que elas tivessem uma experiência sobrenatural com ele, que elas pudessem se relacionar de uma maneira mais íntima. E nesse momento em que Moisés convoca o povo, que o povo se santifica e o povo fica em volta daquele monte, esperando Deus se manifestar, e quando Deus se manifesta, a reação do povo é uma reação contrária. E é interessante que Moisés fala assim, olha, não tenham medo, Deus veio para provar vocês. Naquele momento, Deus estava provando o coração daquelas pessoas e a reação delas foi de temor, de espanto, de olha, não, eu não quero me relacionar com Deus. Moisés, a partir de hoje, fala você com Deus, transmita para a gente a mensagem, mas eu mesmo não quero me relacionar com o Senhor. Amém? E aí, querido, eu quero levar você a uma reflexão nessa manhã. Quantas pessoas estão vivendo exatamente assim o seu relacionamento com o Senhor? Não, deixa que a irmã Maria que ora, ela vai orar por mim. Deixa que o irmão João, que ele profeta, deixa que ele vai profetizar por mim. E as pessoas não querem desenvolver o seu próprio relacionamento com o Senhor, porque elas não querem ter uma oração ativa, elas não entenderam o poder de uma oração ativa. E existem vários tipos de pessoas, irmãos. Preste atenção. Existem aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Amém ou não amém? Existem aqueles que não conhecem a Cristo. Biblicamente, eles estão mortos espiritualmente. Eles podem estar andando com seu corpo físico, se movendo, eles podem estar até aparentando uma alegria, mas lá dentro existe morte espiritual. Sim ou não? Amém? Existem o segundo tipo de pessoa, aquelas que já nasceram de novo, mas elas estão desnutridas espiritualmente. Elas conhecem a Jesus, mas elas não estão cheias da presença do Espírito Santo. Elas estão assim, sabe quando está? Sabe aquele dia que a gente está mais ou menos? Que a gente não está muito bem, que a gente não está com tanta vontade de buscar a presença de Deus, ou então que a gente não desenvolveu no nosso dia a dia esse hábito.
E existem aquelas pessoas que são avivadas. Diga assim, sou eu. Amém? Diga convicção, sou eu. Existem aquelas que são avivadas. Quem são essas pessoas? Aquelas que são cheias do Espírito Santo. São aquelas que, diferente do povo, elas não ficam terceirizando o seu relacionamento com Deus. Mas elas falam, Senhor, eu preciso, eu reconheço que eu necessito de Ti. Eu reconheço que eu não posso dar um passo sem a Tua presença. E o que você talvez esteja escutando essa mensagem, você pensa, pastor, o que isso tem a ver com o projeto de vida? Sempre que nós iniciamos o projeto de vida, para mim, não tem como iniciar o projeto de vida sem mencionar aquele que é o principal, que é o Senhor Jesus. Antes de eu pensar na sua vida financeira, ou na minha vida financeira, ou na minha vida familiar, que é uma bênção, que tem que ser uma bênção, ou quem sabe na minha vida sentimental ou qualquer outra área, eu preciso pensar naquele que é a pedra angular, que é Jesus. Eu preciso pensar naquele que, se qualquer coisa for ser construída fora de Jesus, querido irmão, vai dar errado. Quem está entendendo? Por isso que não tem como iniciar um projeto de vida sem falar de oração. Porque quando você fala de oração, você está falando que Jesus, ele é o centro da sua vida. Você está falando de relacionamento com Deus. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. Deus anseia se relacionar com você. Você crê nisso? Deus anseia se revelar para você. Coisas grandes, coisas ocultas, coisas poderosas, que são além da nossa compreensão, mas que o próprio Deus quer revelar para mim e para você. E Ele revela para uma igreja que ora. Diga assim, Ele revela para uma igreja que ora. Deus, Ele fala. Quantos creem que Deus fala? Deus, Ele fala, queridos. Nós servimos um Deus vivo, nós não servimos uma imagem de escultura que não pode se mexer, que não pode andar, que não pode falar, que não vê, que não ouve. Nós servimos um Deus vivo, que Ele fala, Ele se move, Ele se manifesta, Ele age conforme a sua vontade. E se nós estamos servindo esse Deus, nós precisamos experimentar desse Deus. Experimentar daquilo de mais profundo que Deus tem para entregar para mim e para você. Amém? Nós precisamos, esse desejo precisa estar no nosso coração. Então, queridos, o que diferencia? Eu falei para vocês de 3 tipos de pessoas: as mortas espiritualmente, as que já nasceram de novo, mas estão desnutridas, e aquelas que são avivadas, cheias do Espírito Santo. Você já parou para perguntar o que diferencia uma da outra? Talvez você e eu se encaixem em alguma delas. Talvez você fale, não, eu sou avivada. Ou então eu estou meio desnutrido espiritual. Ou então, né, de repente tem alguém que esteja nos acompanhando pela internet e fala assim, ainda não nasci para Jesus. O que diferencia uma da outra? Com certeza são as atitudes. Com certeza são as atitudes. Por exemplo, as desnutridas espirituais provavelmente são aquelas que buscam a Deus por estímulos externos. Elas buscam a Deus porque elas estão passando uma provação. Elas buscam a Deus porque alguém está incentivando elas a buscar. Elas buscam a Deus porque algo aconteceu na sua vida que virou de cabeça para baixo. E agora elas pensam, eu preciso buscar a Deus. Quantos estão entendendo? São, queridos, e sinceramente, ainda que seja por um estímulo externo, se essa pessoa está buscando a Deus, graças a Deus por isso. Porque muitos de nós fomos alcançados assim. Às vezes a gente não veio pelo amor, não é verdade? A gente veio pela dor. Só que nesse processo de vir pela dor, o que acontece? A gente vai nascendo para Jesus, Jesus vai transformando a nossa vida, então esse nem é um grande problema. Mas essa manhã o Senhor quer nos incentivar a nós termos uma oração ativa, a nós não buscarmos a Ele simplesmente pelos estímulos externos. Porque quando a gente está desempregado, a gente ora, o Senhor abre a porta. Quando a gente está sem recurso, não é verdade, irmãos? Ai, Senhor, envia o recurso. Quando o casamento está em crise, ai, Senhor, transforma o meu casamento. E não tem problema de você orar estimulado por essa provação que você pode estar passando agora, ou que eu posso estar passando agora. Porém, querido irmão, existe um nível mais profundo em Deus. O nível no qual você ora a Deus, independente da resposta. Independente do que possa estar acontecendo na sua vida. Independente se você está sendo incentivado por alguém a fazer isso. Você ora a Deus pelo simples fato de você buscar e se relacionar e amar a presença de Deus. Quem está entendendo?
Amém? É nesse nível mais profundo que o Senhor Ele quer nos levar nessa manhã. As pessoas que são avivadas na fé, você pode observar, pessoas cheias do Espírito Santo, são pessoas que são proativas para buscar o Senhor. São pessoas que não estão dependendo de estímulos externos, elas têm um hábito de oração, elas oram independente da circunstância. Isso acontece, queridos, sabe por que muitas pessoas elas não são proativas na sua oração? Porque às vezes elas têm uma má compreensão do seu relacionamento com Deus, da soberania de Deus. Elas pensam que Deus é soberano, Deus domina sobre todas as coisas. E isso dá a impressão para elas de que elas não têm uma parte de cooperação com Deus nisso. E eu entendo porque um dia eu já pensei assim também. Eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já contei, testemunhei que eu tinha muita dificuldade de oração. E é natural você ter dificuldade de oração, porque o inimigo da sua alma não quer que você ore. Não quer. Então é natural essa guerra entre a carne e o espírito. E aí eu tinha uma dificuldade imensa de oração. E eu ficava pensando, um pensamento que eu tinha que alimentava a minha passividade na oração, era pensar, não, Deus sabe tudo, né? Deus já não precisa nem orar, Deus já sabe a minha oração. Eu não preciso nem me relacionar, Deus já sabe todas as coisas, Ele é soberano, se Ele quiser Ele faz, se Ele quiser Ele não faz. Mas entenda algo, a Bíblia nos ensina que nós somos cooperadores de Deus. Deus é soberano, Deus tem um governo sobre todas as coisas, mas Deus Ele age através de nós. Deus quer se manifestar através de você, Ele não precisava, mas Ele faz isso. Ele nos colocou como cooperadores, ou seja, queridos, Deus Ele faz a parte dele, Ele tem poder e domínio sobre todas as coisas, sim ou não? Amém ou não amém? Sim, mas eu também tenho uma participação. E isso não rouba a glória de Deus. Pelo contrário, isso me leva para um lugar de dependência em Deus. Falar, Senhor, eu reconheço que mesmo que eu não esteja com vontade, eu preciso orar. Eu reconheço que mesmo que eu esteja desestimulado, que eu esteja sobrecarregado, que nesse momento eu nem tenha ânimo para orar, eu preciso buscar ao Senhor. Vocês estão conseguindo compreender? O Senhor, a nossa vida de cristã é vivida em cooperação com a graça de Deus. Então buscar ativamente, preste atenção, é não depender do seu líder ou do seu pastor para buscar a Deus. Nós estamos numa semana, por exemplo, que você está sendo conduzido a buscar o Senhor. Aproveite, mas não dependa disso. Essa semana é uma semana de oração. Venha para a oração, participe da oração. Vai ser uma semana de busca do Espírito Santo. Aproveite, mas não dependa disso. Sabe por que eu digo isso para você, irmão? Porque o dia que não tiver semana de oração, tem gente que não vai orar na sua casa. Então a minha vida de oração, ela não pode depender de um cronograma, de uma estrutura religiosa. A minha vida de oração, ela precisa ser além disso. A minha igreja, ela potencializa a minha vida de oração, mas se não tiver oração na igreja, tem oração lá em casa, amém ou não amém? Quantos estão entendendo? A nossa vida de oração, ela precisa acontecer. Não dependa de estímulos externos para isso. Se você tem estímulos externos, amém, abraça, vá lá, seja impulsionado por isso, mas você tem uma base, e a sua base é o seu tempo a sós com Deus. Buscar ativamente é não depender das aflições. As aflições podem nos empurrar para Deus. Aproveite isso e ore mais, busque mais. Mas quando a aflição passar e a bênção chegar, continue orando e continue buscando. Porque muitas pessoas, a maioria talvez, deixam de buscar o Senhor com a mesma intensidade quando elas estão no tempo da bonança. E aí, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Moisés dizendo para o povo, Deus está provando o seu coração. Queridos irmãos, Deus está provando o nosso coração agora. Eu não quero que você levante a sua mão, mas quantos estão passando por lutas? Só responda para você. Quantos estão passando por um momento de desânimo? Responda para você. Quantos estão passando uma situação irreversível diante dos seus olhos? Responda para você. Deus está provando o seu coração nessa situação. É nesse momento que você é forjado um servo forte do Senhor. É nesse momento de aflição que você vai fazer que nem Davi. Eu não sei quantos lembram de uma pregação alguns domingos atrás que eu falei que Davi ele se reanimou no Senhor. É nesse momento que você vai se esconder no Senhor e falar, Senhor,
a tua graça me basta. Senhor, eu não tenho força, mas é através do teu Espírito Santo que eu sou fortalecido. Senhor, eu não vejo solução, mas eu creio no Deus do impossível. Amém? Somente quem tem vida de oração vai entender isso. Quem não tem, quem está desnutrido espiritualmente nesse momento vai morrer espiritualmente. Porque a primeira coisa que essa pessoa vai pensar, sabe o que é? Deus se voltou contra mim. Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve a minha oração. Porque a sensação que nós temos, querido, no momento da provação, é parecida com a de Jesus. Pai, por que me desamparaste? No momento da provação nós temos esse sentimento, sim ou não, irmãos? Temos esse sentimento. Está vendo algum barulho aqui para a televisão, tá? Nós temos o sentimento de desamparo, é natural. Diga no seu lugar, eu vivo pela fé. Quem vive pela fé não está com os olhos no natural. O seu sentimento pode ser natural, é normal. No momento da provação eu também às vezes me sinto desamparado. Mas eu decido olhar pelos olhos da fé e falar, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que não me desampara. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, quem está vivo aí de glória a Deus para ouvir a sua voz. Buscar ativamente é ter Deus como centro da sua vida, de forma que você o busque intencionalmente em cada detalhe do seu dia. Buscar intencionalmente a Deus, preste atenção, é você viver para Deus em cada detalhe do seu dia. Você está na estrada dirigindo, vai adorando a Deus. Você está lavando a louça, vai adorando ao Senhor. É engraçado que o nosso tempo é tão apertado, e se a gente não conseguir aproveitar a companhia do Espírito Santo nos mínimos detalhes, nós vamos sucumbir no nosso dia. Então você vai de ônibus para algum lugar, vai ouvindo a palavra, vai ouvindo uma pregação, vai ouvindo um louvor, vai inserindo Deus nos mínimos detalhes do seu dia. Às vezes você vai para um lado, vai para o outro, vai conversando com o Espírito Santo, porque quanto mais você conversa com Ele, mais você começa a ter consciência de que Ele está com você. Quantos fazem esse exercício de conversando com o Espírito Santo? Amém? Você não precisa nem abrir a sua boca, mas você está aqui, às vezes quando você está sozinho, você abre a boca, né? Se alguém vê, você vai ficar, ai meu Deus, pensar que eu sou doida. Mas você vai, ai Senhor, eu estou me sentindo assim, ai Senhor, eu estou passando essa situação, ai Senhor, o que o Senhor acha disso? Eu faço esse exercício. Eu pergunto coisas bobas para Deus, porque eu tenho consciência de que o Espírito Santo está comigo. Às vezes eu estou lavando uma louça, eu estou falando, ai Senhor, o que o Senhor acha disso? Senhor, será que foi assim mesmo? Senhor, e o fulano tal coisa? E eu vou conversando com Deus. Como alguém conversa com um amigo, porque ele é o seu amigo, você crê nisso? Ele é o seu amigo mais chegado, ele é aquele mais próximo de você. Nós precisamos ter essa consciência, buscar ativamente a Deus, é também você se programar para ter mais tempo com Ele. É bom viver no Espírito, é bom caminhar no Espírito, mas é bom você ter um tempo separado na sua agenda para se relacionar com Deus. Não importa o que aconteça, eu tenho um voto que eu fiz há alguns anos com o Senhor, acho que deve ter mais de 10 anos talvez, não sei. Não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, criança gritando ou criança dormindo, problema ou não problema, não importa o que aconteça, todos os dias de manhã eu tenho meu tempo com o Senhor. Eu tiro um tempo considerável com Deus, não é aquele tempo rapidinho de passar, Senhor, obrigado pelo dia, e pá, não, é tempo com Deus, é tempo de leitura da palavra, é tempo de adoração, é tempo de oração. E às vezes o dia está rugindo, e as coisas estão acontecendo, e as crianças estão entrando em pânico, e tudo está acontecendo à nossa volta, mas eu decido estar nesse lugar. E às vezes durante a minha oração tem horas de estresse, né? Quem já tentou orar com criança perto de você? Quem já teve essa experiência aí? Quem já teve a experiência de orar com criança perto de você? Deixa eu ver quem já teve. É fácil ou é difícil? É difícil. Você está ali, numa hora que você está assim, sentindo a presença de Deus, de repente vem alguém te cutuca assim, mãe, eu quero água. Aí tu fala assim, ai meu Deus. Aí tu te levanta lá da água, aí tu volta. Aí tu continua, mãe, eu fiz cocô. Aí lá vai te levantar, lava o menino, dá banho, aí volta. Não é fácil. Não é fácil, é difícil, irmãos. Mas quando você tem um voto com o Senhor, faça chuva, faça sol, no dia bom, no dia mau, você não larga os pés do Senhor. Você não larga a presença do Senhor por nada, nem por filho, nem por marido, nem por nada. Eu nunca esqueço de um dia
que eu tinha terminado meu dia de trabalho, eu estava muito cansada, e geralmente eu tenho o hábito de orar tanto pela manhã, quanto no momento que eu termino as minhas funções, eu tenho também que eu vou ali, se eu não orar, eu acho que, falo assim, acho que eu me jogo daqui nesse pé, deixa eu orar. E aí, terminou meu trabalho, aquele momento que eu estou às vezes assim, atribulada, sabe? E aí eu vou orar. E eu lembro um dia, eu sentei no meu espaço de oração, na cadeira rede, quando eu sentei, eu falei para o Senhor, suspirei, eu disse assim, Senhor, esse é o melhor momento do meu dia. Como eu ansiei por esse momento. E na hora que eu falei isso para Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração, será que esse ainda seria o seu melhor momento se você tivesse muito dinheiro? Se você tivesse oportunidade de viajar para outros lugares, se você tivesse em outros ambientes, será que esse ainda seria o seu melhor momento? E eu fiquei me perguntando, eu falei, Senhor, se eu já tivesse, sei lá, 1 milhão na minha conta, e eu tivesse lá, não sei, nas Bahamas, sei lá, será que esse ainda seria o meu melhor momento? E às vezes, irmãos, Deus está nos provando na dificuldade, na luta, porque Ele quer nos ensinar que o melhor momento continua sendo a presença dEle. Não importa o que mude na sua vida, no seu cenário, você continua amando a presença do Senhor. No dia bom você ama a presença do Senhor, no dia mau você ama ainda mais a presença do Senhor, você se abraça com o Espírito Santo, você chora com o Espírito Santo, e você pode não ter as respostas que você precisa, mas você confia que Ele sabe todas as coisas. Então confie nisso. Existem pessoas que, se elas não entenderem isso, elas vão ter, Deus terá que pará-las para elas entenderem. E eu compreendi isso há alguns anos na minha vida, porque eu senti que se eu não compreendesse isso, Deus iria me parar. Às vezes Deus pode parar alguém com uma situação adversa, com alguma enfermidade que o Senhor até permite, para que aquela pessoa possa avaliar. Eu não preciso passar por isso para buscar o Senhor. Eu posso buscar o Senhor sem precisar passar por isso. Existem pessoas que estão sendo paradas porque elas não entenderam isso. Porque elas acham que elas não têm tempo para Deus. Mas eu pergunto para você, se hoje Deus o livre você adoecer e você ficar internado, alguém vai ter que fazer o que você faz, sim ou não? Se Deus o livre acontecer alguma coisa e você for parado, você vai ter que tirar o seu tempo. Aquilo que você faz, alguém vai fazer. Então, a verdade é que quando nós entendemos isso, nós priorizamos ao Senhor. Ele não precisa nos parar. E às vezes, por amor, Ele pode fazer isso. Para que a gente reconheça que o nosso lugar, às vezes, Ele desacelera a nossa vida. Para que a gente volte lá para o início e fale, ai, Senhor, falhei. Ai, Senhor, me distanciei mesmo. E eu quero encerrar, queridos, para nós orarmos, dizendo para você que nesse projeto de vida, busque Deus ativamente. Para encerrarmos, o que é buscar Deus ativamente? É não depender de outras pessoas, nem de estímulos externos. É você ser uma pessoa que diariamente busca o Senhor. No seu tempo a sós com Deus. No momento em que você está fazendo outras tarefas e você está conectada com o Pai. Dedique tempo, queridos, essa semana vai ser uma semana de oração para nós. Dedique tempo, pastor, é difícil, pastor, eu estou muito ocupada. Dedique-se. Separe tempo para você estar aqui nessa semana de oração. Pastor, a senhora acabou de dizer que eu posso orar em casa? Pode, mas a oração individual não substitui a oração coletiva. E vice-versa. Nós fomos feitos para orar sozinhos e fomos feitos para orar em comunhão, em coletividade. Uma coisa não substitui a outra. Pastor, eu posso orar em casa, eu posso ler minha Bíblia em casa? Pode, mas ainda vai faltar algo em você, porque existe um espaço coletivo, o Evangelho foi planejado para vivermos coletivamente. Então, essa semana, queridos, eu convido você, convoco a igreja, participe. Terça, quarta, sexta e domingo nós vamos estar numa campanha de oração. Olha, tem gente que fala assim, gente, vai ser campanha pela casa própria. Meu amigo, tinha gente que vinha de outros bairros participar. Mas é uma campanha de oração. É uma campanha para nós sairmos daqui mais avivados do Espírito Santo. É uma campanha para nós apresentarmos os nossos projetos e falar, Senhor, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Aqui estão os meus projetos, mas os teus projetos são melhores do que os meus. Faz a tua vontade na minha vida. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você vai receber nesse momento seu projeto de vida. Nós temos aqui, dentro do projeto de vida, nós temos o envelope de oferta.
A oferta, queridos, ela é opcional, ela jamais vai ser obrigatória, mas se você sentir desejo no seu coração, consagre uma oferta de gratidão ao Senhor, traga no domingo que vem, amém? Mas independente disso, pastor, eu não posso fazer oferta, amém, pegue o seu projeto do mesmo jeito. A oferta, ela é voluntária e com alegria. Feche os seus olhos nesse momento, vem aqui à frente que você vai pegar o seu prospecto, você pode vir aqui para pegar o seu prospecto, já fica com ele aqui na frente, você já vai segurar. E aí nós vamos orar com você. E você depois pode pegar, fique à vontade, tá? Quem quiser pegar seu prospecto, pode pegar. O projeto de vida, já estamos aqui conosco. Você vai tirar um tempo durante essa semana e vai anotar alguns pedidos de oração. E durante essa semana, pode ficar aqui na frente, eu não volte para o lugar. E durante a sua semana você vai trazer para nós orarmos juntos, apresentarmos diante do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Você pode segurar, fique à vontade no seu lugar. Você pode ficar aqui na frente que nós vamos orar juntos, amém? Vamos orar juntos. Queria só a ajuda aqui do pastor no violão. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração a Ti, a nossa vida, Pai. Esse papel, ele não passa de um símbolo de fé. Mas aquilo que o Senhor sabe que está no nosso mais profundo interior, no nosso coração, nós queremos apresentar ao Senhor. As lutas que nós temos travado, as situações impossíveis, as situações, Senhor, que nós temos enfrentado, que são grandes demais para nós, mas para Ti não são. Ai, nós queremos apresentar diante do Senhor. Oh Deus, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é Deus, Pai, que nos cura, o Senhor é Deus que nos fortalece, o Senhor é Deus que alcança a nossa família, o Senhor é Deus que realiza milagres, que realiza prodígios, o Senhor é Deus que muda a nossa história. Ó Espírito Santo, nós queremos consagrar a Ti os nossos planos, mas acima de tudo nós queremos dizer ao Senhor, seja feita a Tua vontade, não a nossa vontade. Os nossos projetos são planos humanos, mas nós queremos que o Teu plano divino se cumpra sobre a nossa vida. Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui nessa reunião de oração, nesse culto. Eu quero orar para aqueles que estão nos acompanhando pela live, Senhor, nesse momento. Pessoas que também estão orando, estão clamando, estão apresentando a sua vida, a sua família, a sua casa, as suas lutas. Estão apresentando as suas impossibilidades, ó Deus. Nesse momento, Pai, alcança, Senhor, cada uma dessas pessoas, ó Espírito Santo. Alcança, Senhor, aquelas que estão nos acompanhando, alcança aquelas que estão aqui no presencial. Em nome de Jesus, Senhor, nos toca de uma forma especial. Nós queremos iniciar esse projeto de vida debaixo de jejum, debaixo de oração. A igreja está sendo convocada, Senhor, a orar, a se humilhar, a se prostrar, a consagrar a Ti, a nossa vida e falar, Senhor, cumpre em nós a Tua vontade. Nós dependemos do Senhor, ó Deus. Eu quero apresentar a vida, Senhor, da Rosana Marques, da Antônia Torquato, de outras pessoas do Bahia que estão acompanhando a live, outras pessoas que passaram por aqui. Oh Deus, estenda as Tuas mãos agora sobre nós e nos dá uma nova visão. Tira de nós toda a cegueira espiritual, nos dá uma visão de crescimento, uma visão de expansão. Renova nossas esperanças, renova nossa fé de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, vem, Senhor, com o espírito de fé sobre a Tua igreja. Aquilo que não deu certo no início desse ano, Pai, surpreende nosso coração. Nessa segunda parte do ano, que no final desse ano nós possamos testemunhar que o Senhor é bom e que grande é a Tua misericórdia, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós te glorificamos, Senhor, nós consagramos a Ti os nossos planos, os nossos projetos. E nós cremos, Pai, que maior e mais perfeita é a Tua vontade do que a nossa vontade. Cumpre em nós o Teu querer. Quebra todo impedimento agora, toda palavra contrária, toda situação adversa que vem para nos afastar, para enfraquecer a nossa fé. Que caia por terra todo levante das trevas, em nome de Jesus. A nossa esperança, Senhor, está em Ti, a nossa confiança está no Senhor. Nós cremos, Pai, no impossível. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor vai realizar. E nós testemunharemos, Senhor, das Tuas maravilhas. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Vamos estar um louvor específico. Tem algum louvor específico para nós? Glória a Deus. Coloque a mão na altura do seu coração, Senhor. Obrigado.
Obrigada, Senhor, por essa ministração da palavra. Obrigada pela oração. Confirmamos, Senhor, consagramos a Ti os nossos projetos. Obrigada, Pai, por esse momento. Guarda a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda o nome de Jesus com alegria. Volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor com esse espírito de fé, crendo no seu interior que você viverá uma nova história, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Sente no seu lugar que eu vou só encerrar, vou passar o pastor fazer o ofertório, mas eu vou só encerrar com um aviso especial. E o nosso aviso, queridos, aqui, essa semana é uma semana de projeto de vida, você já sabe, terça, quarta e sexta, 19h30 nós estaremos aqui, e domingo, 10 e 19 horas também. Todos pegaram as datas? Vamos lá, terça, quarta, sexta, 19h30. Terça, quarta, sexta, 19h30. E domingo, culto da manhã às 10 e culto das 19 horas. Amém? Vai ser um encerramento. E essa semana a gente está pretendendo trazer alguns pregadores, ministradores, pessoas de Deus para ministrarem sobre a igreja. Então eu creio que vai ser uma semana muito especial. E eu quero encerrar avisando que o nosso seminário da Congresso da Escola Bíblica, que esse congresso, queridos, ele é, assim, na minha humilde opinião, é um dos melhores congressos que nós temos na nossa igreja. Eu amo demais, sempre sou muito edificada quando eu participo. E é um congresso que é para toda a igreja, tá? Então nós temos apenas 8 inscrições aqui, né, pastor? As 10, 2 são nossas. Nós temos apenas 8 inscrições. Eu sei que não vai dar para quem quer, tá? Quem já pediu para separar dele. Quando terminar o culto, já me chame, que eu já vou entregar a sua inscrição. É R$40 o valor da inscrição. Mas você pode pagar até quando, pastor? Até na quarta? Até hoje, Alice. Não, até quarta-feira dá para pagar, não tem problema. Você pode pegar hoje, na quarta-feira eu recebo com você. O importante, querido, é você participar. Acabou essas outras 8 inscrições, eu vou ver se eu consigo mais, mas não é certeza. Então, você que está aqui, já garanta logo a sua inscrição, tá bom? Porque vai ser muito bom. O nosso congresso vai ser no dia 15 e no dia 16, se eu não me engano, né, pastor? 15 e 16, é sexta-feira, 15/8, sexta-feira, e 16 é sábado, tá? Aqui estão os tickets para poder entrar, os vouchers. Então, vai ser muito especial. Vai ser sexta-feira pela tarde, noite, sábado, acho que vai ser o dia todo. Quem não puder participar do dia não tem problema, mas tarde e noite a gente vai fazer uma caravana, vamos sair todos daqui, né? E a gente vai participar e vai ser muito especial. Tudo certo, gente? Me procure no final do culto, que a gente vai entregar para quem já está aqui. Você pode trazer quarta-feira o valor da sua inscrição. Amém. Receba o pastor aplaudindo o Senhor com alegria. Amém? Vamos aplaudir com alegria. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos ofertar nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por estarmos esta manhã de palavras, de início de projeto de vida. Nós consagramos e abençoamos o dízimo, as ofertas, e te pedimos, meu Pai, que este nosso final de mês permaneça debaixo do teu cuidado, do teu amor. Obrigado por este mês da comunhão, no qual nós podemos já desenvolver muito tempo de comunhão, principalmente com a nossa casa, principalmente com o Senhor, mas ainda estamos no reta final do mês e já estamos oportunizando esse projeto na transição do mês. Nós vamos começar estamos começando em julho, vamos já terminar em agosto, semana que vem já será Santa Ceia, agosto, e eu sei, Pai, que esses 5 dias serão muito especiais para todo o nosso semestre. Então, meu Pai, que cada semente de fé está sendo lançada nesta manhã e hoje à noite possa refletir em todo este nosso início de semestre, já apontando que será um semestre de provisões, de abundância, de impactos na tua obra, no teu reino. Assim nós oramos, assim nós te pedimos em nome de Jesus, que todos digam amém. Vamos louvar uma canção que ela é meio de adoração, mas ela vai entrar nas palmas agora. Vamos lá? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
Abre as portas do céu, vai chover, abre as portas do céu, vai chover, como chorar, esse mesmo dia, e como chorar, será mais abre a sua porta de céus, vai chover, abre a sua porta de céus, vai chover. E é bom para o seu familiar, se você quiser, pastor, pode colocar. Vamos orar com os nossos familiares, você que não estiver próximo de um familiar seu e quiser estar próximo de um irmão, de um amigo. Vamos orar pelas nossas famílias nesta manhã, amém? Como sempre, eu tenho muita coisa para falar, mas eu já me reservo o direito de ficar calado, amém? Vamos orar ao Senhor e aproveitar esta semana, a semana do Projeto de Vida, amém? Pai, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo nosso café da manhã que já chegou, já vi que passou lá para trás, a gente vai ter um momento de comunhão agora. Nós vamos encerrar nosso culto um pouco mais cedo, para justamente estarmos nessa atmosfera do mês da comunhão, que ainda não acabou. Te pedimos nesta manhã que nós tenhamos um domingo de paz, de descanso, de renovo, que à noite nossa equipe esteja bem, forte, firme, Senhor, para estar aqui servindo mais uma vez. Aos irmãos que vão ter, meu Deus amado, agora um dia para desfrutar, descansar e se preparar para mais uma semana, que o Senhor renove, que o Senhor abençoe poderosamente. E que esta última semana do mês, que marca a transição, no meio dela já vai ser agosto, no final. Que o Senhor cuide de todas as coisas, que o nosso mês de agosto seja um mês de agosto do Senhor. Seja um mês, Senhor, de alegrias, um mês, Senhor, de respostas, um mês, Senhor, de recomeço. Que nós possamos viver firmes e fortes na Tua presença até o dia 31 de dezembro, com muita fé, com muito trabalho, com muita entrega, confiança no Senhor. Leva-nos em paz, guardados de todo o mal e nos abençoa poderosamente. Queremos Te louvar agora antes de encerrar. Nós vamos encerrar declarando: Senhor, abençoa a minha casa. Perigo tentado destruir, mas agora eu chego a Tua presença, e Senhor, me vai construir. Sei que problemas acontecem, e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou seguir frente, minha casa voltar, deixa eu ver. Faz a minha casa uma casa, Senhor.
Graças ao Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doação e a consolação do Espírito Santo, permaneça comigo e convosco, hoje e sempre. Amém. A palavra do Senhor, aleluia.